A batalha entre Yuki e Dabura começou com a herdeira da família Okkotsu, que também é herdeira da família Zenin, revelando ser a atual usuária da técnica das 10 sombras, e sendo capaz de invocar o Shikigami mais forte, o general divino da adaptação divergente Mahoraga, que já chegou com a adaptação mais dura do que nunca. Será que o papai Mahoraga vai vencer a sua primeira batalha contra um top tier? Vai ficar no empate técnico ou será que ele vai ser feito de escada de novo? Porque se isso acontecer, e eu acho que é exatamente isso que deve acontecer, a última esperança será o homem Yuji Itadori fazer a sua aparição oficial na série e ter o seu primeiro confronto contra Dabura. Semana passada eu previ exatamente o que ia acontecer no capítulo de Jujutsu Kaisen e agora o Brunão aqui tá mais motivado do que nunca e 100% adaptado pra cravar todas as previsões daqui pra frente. E a próxima que deve acontecer é Yuji Itadori vai fazer a sua primeira aparição para enfrentar o Dabura, se não nesse capítulo, no mais tardar no capítulo posterior a esse. Vamos entender exatamente como será a batalha entre Yuki e Mahoraga contra Dabura, como será a aparição do Itadori, qual será o destino da Yuka e do Mahoraga, tudo isso não antes de você tirar o dedo do Sukuna do bolso e clicar no botão do like e no botão de se inscrever no canal aqui embaixo para que a gente possa continuar expandindo o domínio desse canal até reunir 1 milhão de feiticeiros. Inclusive, a terceira temporada do anime tá chegando e vocês podem ter certeza que vai ter ainda mais vídeo de Jujutsu Kaisen no próximo mês. Agora sim, vamos para mais um vídeo amaldiçoado desse canal para vocês. Semana passada tivemos o melhor capítulo de Jujutsu Kaisen módulo até agora e provavelmente um dos melhores de toda a história de Jujutsu Kaisen como um todo. Vimos Yuko Okkotsu sendo a escolhida para enfrentar o rei dos Shimurianos num duelo e como o estado de saúde dela tinha piorado drasticamente nesse intervalo de um mês. Como sabemos, ela foi diagnosticada com um câncer no cérebro terminal, tendo uma estimativa de vida de apenas 6 meses. E agora, tendo se passado um pouco mais de um mês, ela já se encontra com problemas de visão e mal consegue se manter de pé por muito tempo. Mesmo assim, ela foi escolhida para ser a representante da humanidade nesse duelo por um motivo muito simples. Yuko Okkotsu, neta de Maki e por consequência herdeira do clã Zenin, herdou nada menos do que a técnica das 10 sombras, uma das mais poderosas do verso de Jujutsu Kaisen. Por mais que sua avó Maki tivesse a restrição celestial, ela ainda era um membro do clã Zenin e por isso passou adiante o seu sangue e a herança da técnica das 10 sombras. A gente já tinha visto a Yuka mostrar uma técnica de garras de lobo que parecia só uma técnica super bucha, mas o que ninguém previu era que aquilo era a Yuka usando os poderes dos lobos divinos, sem precisar ter invocado de fato os lobos divinos. A exata mesma estratégia usada pelo Sukuna quando ele usou um jato de água do elefante máximo, mesmo sem precisar invocar de fato o elefante de dentro das sombras. E depois de ser jogada de um avião com cadeira de roda e tudo, Yuka é praticamente jogada para a morte, não só tendo que enfrentar Dabura, mas realizando o ritual para invocar o general divino Mahoraga. Cara, eu tenho que elogiar mais uma vez a forma como a gente viu uma garota praticamente cadeirante e cega sendo arremessada de cima de um avião com cadeira de roda e tudo, sabe? E mudar completamente aquele semblante de garota indefesa e fraca para uma garota que estava indo lutar com tudo e mostrando ser uma das armas mais poderosas do verso de Jujutsu Kaisen. É como se aquele avião tivesse literalmente jogado uma bomba para cima do Dabura. E falando em bomba, né, reparem como o mapa do local onde eles vão lutar ainda carrega as cicatrizes de destruição tanto da expansão de domínio do Sukuna quanto do vazio roxo 200% do Gojo, e como ambos os ataques tiveram praticamente o mesmo nível de destruição em área. E agora, mais uma bomba foi jogada naquele lugar e ela se chama Yuka Okkotsu. Bom, vimos então o Dabura revelar sua técnica que parece condensar luzes em formato sólido e tangível, e isso foi o suficiente para perfurar o corpo do Mahoraga por completo. Mas não é a resistência do Mahoraga que faz ele ser o que é, mas sim a sua capacidade de se adaptar. E foi isso que ele começou a fazer no final do capítulo passado. Agora, quem será que vai vencer essa batalha?
Quando a gente volta no histórico do Mahoraga, a gente lembra que ele foi derrotado tanto pelo Sukuna, quando ele ativou, né, a sua expansão de domínio e suas chamas divinas em Shibuya, e depois pelo Satoru Gojo, quando ele usou o seu vazio roxo 200%. Então, por mais que o Mahoraga continue farmando uma aura absurda até hoje, o histórico de vitórias dele simplesmente não existe quando se trata dos mais fortes. Mas isso não significa que ele não possa ter a sua primeira vitória agora, ou pelo menos dar um trabalho enorme para o Dabura. Então, o primeiro cenário que a gente pode ver é o Mahoraga se adaptar por completo e conseguir de fato vencer o Dabura, e ele ter que fugir para poder se recuperar, terminar todo esse ato e depois os aliens se prepararem para uma invasão completa ao planeta Terra. Nesse cenário, a gente teria aquele clichê do vilão que é derrotado no primeiro confronto e depois volta mais bem preparado para dar um trabalho maior para os protagonistas. Mas eu particularmente acho muito difícil que o Gege siga por esse lado, ainda mais pelo tanto que ele gosta de mamar o próprio vilão da obra, né? Dificilmente o Gege ele vai fazer o Dabura ser derrotado, até porque ele não parece ser o tipo de vilão estilo Dragon Ball que vai ser derrotado e depois voltar com uma forma ainda mais poderosa, né? E ficar nesse ping-pong infinito durante toda a saga, né? Ele apresenta uma forma, tem uma luta, é derrotado, volta mais poderoso, derrota o mocinho treina, volta mais poderoso e fica nesse ping-pong até que o vilão é finalmente derrotado. Não parece que esse seja o caso, porque o Dabura, ele já está, pelo que parece, né, no seu auge. Então, o segundo cenário possível seria o Dabura e o Mahoraga terem uma espécie de empate técnico. Ou seja, tanto o Dabura causar uma série de danos em cima do Mahoraga e o Mahoraga, por outro lado, se adaptar ao ponto dele conseguir ferir o Dabura sem necessariamente derrotar o grande vilão do arco. Ou seja, seria mais ou menos como o Mahoraga fez contra o Gojo, se adaptando ao ponto de conseguir ultrapassar a barreira do infinito e ferir o corpo do Gojo, mas sem necessariamente ter derrotado o Gojo. Então, nesse cenário, o Dabura, vendo que a parada começou a ficar séria, talvez ele optasse por recuar para não correr o risco, né, de acabar indo de arrasta. Afinal, ele também se mostrou ser alguém muito pacifista e diplomata na medida do possível. Mas esse cenário também é muito improvável, porque esse é um duelo formal de vida ou morte e o Dabura respeita muito essa tradição. Foi ele que propôs esse duelo, então ele também colocou a vida dele em jogo e deve levar essa luta até o fim. Então o terceiro e mais provável cenário é que essa luta tenha de fato um vencedor e esse seja o Dabura. Olha, considerando que o Mahoraga já foi derrotado pelo Sukuna e pelo Gojo, não seria uma surpresa se ele fosse derrotado pelo Dabura também. Inclusive, seria até poético se o Dabura lançasse um ataque, no mínimo, tão poderoso quanto os ataques do Gojo e do Sukuna, que deixaram aquelas marcas daqueles círculos de destruição onde eles estão lutando agora. Então imagina o Dabura lançando um ataque que marque o terceiro círculo de destruição junto daqueles outros dois. Seria muito foda e faria jus à forma como ele tem sido comparado a uma calamidade. E com isso, mesmo que indiretamente, comparado ao Sukuna, que também foi chamado de calamidade na obra. E que ataque poderia ser esse? Bom, como Dabura parece usar ataques de luzes, quem sabe ele não tem uma técnica parecida com a escada de Jacó, a técnica do anjo, que era um pilar colossal de luz que foi capaz de torrar o corpo do Sukuna inteiro. Ou quem sabe o Dabura tem uma técnica mais abrangente e seja algo mais parecido com o poder da Star and Stripes de Boku no Hero Academia, que conseguia manipular a matéria com as próprias mãos, seja tornar raios de lasers em algo tangível, assim como o Dabura fez, ou mesmo tornar a própria atmosfera e coisas parecidas em algo tangível também. Dessa forma, o Dabura não ficaria limitado a ataques de luzes e teria uma variedade muito maior de técnicas para usar contra o Mahoraga. E ainda por cima, casaria perfeitamente com a temática dos Shimurianos, que envolve técnicas com telecinese e manipulação da matéria, podendo transformar a água em vapor ou gelo, por exemplo. Então, considerando que o Mahoraga seja de fato derrotado e destruído pelo Dabura,
como fica a Yuka nessa história? Será que ela também vai ser morta pelo Dabura? Eu acho muito difícil, mas vamos desenvolver um pouco mais o caso da Yuka. Muita gente tem perguntado como ela poderia ser curada desse câncer terminal que ela tem, e existem sim algumas alternativas muito plausíveis para isso. A primeira delas seria a Yuka usar o anel da Rika. Nesse cenário, a Rika manteria ela viva com energia reversa da mesma forma que ela manteve o corpo do Yuta vivo, mesmo estando sem cérebro, mesmo que a Yuka não pudesse curar o câncer em si, mas pelo menos ela poderia retardar ou pelo menos aliviar os sintomas da Yuka. A segunda delas seria o Mahito reencarnado aparecer e usar a sua técnica de transfiguração para deixar ela em plena forma, assim como ele fez com o corpo do Mekamaru. Mas provavelmente o Mahito exigiria alguma coisa em troca para isso. A terceira delas seria o próprio Dabura levar o corpo da Yuka, obviamente depois de vencer a luta, né, para que ela seja curada com a tecnologia dos Shimorianos. Nesse caso, como o Dabura teria vencido e na prática matado o Mahoraga, a vitória seria dele e não teria motivo dele matar a Yuka também, já que ela não representaria mais risco nenhum para ele. Então, nesse cenário, ele levaria o corpo da Yuka para que ela fosse curada com a tecnologia deles, talvez através daquelas pedras milagrosas que eles têm. E a quarta e última alternativa seria o homem Yuji Itadori aparecer. E é aqui que a coisa começa a ficar interessante, porque caso Dabura realmente vença e destrua o Mahoraga nessa luta, esse seria o momento exato para a tão aguardada aparição do Itadori para salvar a Yuka e fazer o Dabura recuar. Nesse caso, como o Dabura já teria teoricamente vencido a luta ao destruir o Mahoraga, não teria motivo para que ele matasse a Yuka, e como o Dabura já estaria nerfado da luta contra o Mahoraga, ele não arriscaria enfrentar o Itadori numa luta até a morte também. Provavelmente, os dois vão ter sim alguma troca de golpes para hypar tanto o Dabura quanto o Itadori, mas é provável que a coisa deva terminar no empate técnico entre os dois. Mas lembrando que mesmo que todo o conflito termine dessa forma, o Dabura ainda seria declarado vencedor por ter destruído o Mahoraga, e os Shimorianos passariam a ter o direito de habitar a atual cidade de Tóquio, ter aquele território reconhecido como um país independente e passar a proteger os espíritos amaldiçoados que habitam nela, que foi o acordo que eles fizeram para esse duelo. E como é que o Itadori poderia curar a Yuka? Quem sabe usando a energia reversa que ele aprendeu ainda na série original, e ele pode, ter desenvolvido a ponto de curar outras pessoas também, somado também a algum tipo de manipulação sobre a alma dela, já que ele é capaz de tocar e provavelmente evoluiu ao ponto de conseguir manipular a alma das pessoas também. Então talvez ele possa unir essas duas coisas para ajudar a Yuka com alguma habilidade nova. E se fosse para eu dar um palpite, talvez a Yuka até possa ser ajudada pelo Itadori e pela própria Rika, mas talvez apenas de forma temporária, e ela ainda precise da ajuda dos Shimorianos, ou quem sabe recorrer à reencarnação do Mahito para que ela seja curada de forma definitiva. Eu acho que essa seria uma forma bem inteligente de aproveitar melhor todos esses elementos. O Itadori e a Rika ajudando a Yuka de forma temporária, mas quem vai realmente resolver a situação ou vão ser os Shimorianos ou vai ser o novo Mahito. Inclusive, pode até ser que a Yuka seja ferida nessa batalha não pelas mãos do Dabura, mas sim pelo próprio Mahoraga, que também vê ela como um alvo. E talvez o Itadori apareça justamente para salvar a vida da Yuka de um ferimento teoricamente fatal causado pelo próprio Mahoraga. E falando em Mahoraga, caso ele seja destruído, o que diabos sobra pro Beta? Galera, caso o Mahoraga seja destruído, e eu acho que isso tem muita chance de acontecer, as esperanças não estão perdidas. Porque quando o Shikigami morre, a gente precisa lembrar que a sua essência continua existindo e ela é herdada por outro Shikigami. Sim, a técnica das 10 sombras é roubada nesse nível. Então essa seria uma oportunidade perfeita e única da gente ver o que eu sempre disse pra vocês. A Yuka, sendo a nova usuária das 10 sombras, poderia fundir todos os 10 Shikigamis numa única criatura absurdamente apelona que também carregaria a essência e as habilidades do Mahoraga. Pode ser que ela faça isso nessa batalha contra o Dabura, mas eu acho que o Gege ele deve segurar e deixar essa carta na manga mais pra frente nessa história. Mas e aí, vocês acham que o papai Mahoraga vai vencer a sua primeira batalha contra um top tier? Vai
vai ficar no empate técnico ou será que ele vai ser feito de escada de novo? Será que o Itadori vai aparecer já no próximo capítulo? E qual será o destino da Yuka? Me conta tudo isso aqui nos comentários que eu quero saber a opinião e as teorias de vocês, beleza? Se você ficou até o final do vídeo, lembra mais uma vez de deixar o seu like, conferir a sua inscrição nesse canal e caso você ainda esteja meio perdido, você pode conferir os vídeos anteriores sobre Jujutsu Kaisen Módulo que vão aparecer na tela aqui pra você agora ir lá assistir, beleza? Até a próxima, tchau!